Graça e paz. É hora de recomeçar. Esqueça o passado, pois Deus ele tem um grande futuro para você. Um futuro cheio de conquistas, cheio de bênçãos e de vitórias para te entregar. Esqueça o que foi perdido, aquilo que não foi conquistado, ou até mesmo aquilo que foi tomado. Deus, ele é o dono da restauração, da restituição. E ele quer restaurar e restituir as coisas na sua vida, aquilo que não te agradou, que te aborreceu, que te entristeceu, o que não deu certo, ou aquelas coisas que Deus não queria que acontecesse na sua vida, pois ele tem coisa melhor lá na frente, preparado, ele está preparando e preparado para você. Basta você crer e tomar posicionamento perante ele, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de fazer coisas maravilhosas e extraordinárias acontecerem, mas depende do posicionamento que você tiver sobre ela, perante ela, porque você tem que ter uma posição. Quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por conta dos pecados que lá tinham, ele falou para Ló e sua família saírem e não olhar para trás. No entanto, a sua esposa, ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então não olhe para aquilo que ficou lá no passado, que te magoa, que você sente dor, que você fica triste. Não olha não. Esquece aquilo lá e passa a olhar adiante. Passa a olhar para o futuro que Deus tem preparado para a sua vida. A nossa salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. É pela graça, que é um favor merecido de Deus. Porque nós por nós já estamos condenados. Mas todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crê no sacrifício dele, está salvo. Porque pela graça vós sois salvos. Mas também tem que ter acompanhada da renúncia dos meus desejos, dos seus desejos, das suas vontades, para passar a reinar a vontade e os desejos dele. Porque a gente também tem que ter obediência perante a palavra de Deus. É a fé em Cristo como Salvador e a renúncia das vontades, dos desejos e obediência perante a palavra do Senhor. É claro que a gente não vai conseguir obedecer tudo, porque por mais que a gente esforce, por mais que a gente busca santidade, a gente vai ter erro e falha, mas a gente tem que se transformar numa nova criatura. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo se transforma em uma nova criatura. E quem é que faz isso? Chama-se a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o único que tem o poder de mudar, de transformar um ser humano. É o único que tem o poder de acabar com o pecado, com a massa pecaminosa e degradante que o homem tem. E isso acontece através de um convite que você faz para ele. Porque o Espírito Santo de Deus ele não é invasor. Você tem que convidar ele para entrar. E ele entra, ele muda, ele transforma. E ele faz o que o ser humano não consegue fazer. Isso é estar com Cristo, isso é estar perante o Senhor. Jesus Cristo, ele é o único, além dele ser o único Salvador, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Porque por mais que a pessoa ela foi um santo, porque santo significa pessoa escolhida por Deus e que foi instrumento usado pelo Espírito Santo para fazer as obras do Senhor. Mas ele está em outra dimensão, que é o paraíso, porque o céu ainda não tem ninguém. O céu é só depois do juízo final. Por enquanto, todos estão no paraíso, descansando com Cristo. Agora, todo aquele... A palavra fala que a gente tem que orar uns pelos outros aqui na terra, interceder, certo? Mas se você quiser uma intercessão, você pede para Jesus Cristo, porque ele é o único mediador, intercessor entre Deus e os homens. Porque a pessoa que está lá no paraíso, ela não consegue escutar. Porque por mais que ela for instrumento nas mãos do Senhor, ela é criatura. Ela não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela está lá no paraíso, ou ela está aqui na terra. Tanto que aquela passagem de Lucas 16, 19, 31, do versículo 19 ao 31, afirma isso, que não tem comunicação entre aqui e lá. Segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 9, fala que Satanás viria com seus prodígios e mentiras para enganar a muitos. Porque Satanás, ele não chega
feio, ou com um garfão na mão, com um espeto na mão, né? Para atacar os filhos de Deus. Não. Ele chega bonito, de mansinho, encantando, enganando. Porque ele sabe que os dias dele já estão contados para ele ser condenado, para ele ser um réu. E ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E a palavra fala que quando Jesus voltar, porque Jesus está voltando para buscar o povo que creu nele, que ficou firme na rocha com ele. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17 ainda fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles para as nuvens e encontrar o Senhor. Os que estão no paraíso descansando em Cristo receberão seu corpo de glória, glorificados, reinarão com ele durante 1000 anos. Quando passar 1000 anos acontecerá o juízo final e eles entrarão para o reino de Deus. Vão herdar o reino do Senhor, vão passar a eternidade com Cristo. Agora os que estão no inferno, que é um lugar de tormento, o que está ruim vai piorar, porque o lago de fogo e enxofre vai engolir o inferno. Então tenha posicionamento perante o Senhor, porque a maior riqueza que a gente carrega não é bens materiais, não é um emprego, não é uma esposa, um esposo, ou qualquer outra coisa material que a gente possa conseguir aqui neste mundo. Mas sim, é o galardão da salvação na eternidade, a nossa salvação. Porque a palavra ainda fala para a gente não juntar tesouro aqui neste mundo, onde o ladrão pode roubar, a ferrugem pode corroer, mas sim a juntar tesouro no céu. Porque lá, ladrão nenhum pode roubar, ferrugem nenhum pode corroer. Hebreus 9, 27, capítulo 27 ao 28 ainda fala: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez sem pecado aos que esperam por ele para a salvação. Então a gente só se morre uma vez, vindo depois disso o juízo. A pessoa que está na outra dimensão não consegue te escutar, porque ela não é onisciente, onipresente. Não deixa Satanás vir a te enganar. Toma posicionamento perante o Senhor, porque a nossa salvação é uma riqueza que a gente pode ter, uma riqueza que um homem pode ter, a salvação. É passar a eternidade com Cristo. Maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, pois isso é abominação ao Senhor. Obra da mão do artifício, e a puser em lugar escondido. Isso está lá em Deuteronômio 27:15. Porque as pessoas que foram usadas por Deus, os profetas, né? Abraão, Elias, Eliseu, Maria, mãe de Jesus, tanto que ela foi considerada bendita entre todas as mulheres, que é uma boa pessoa. Tanto que o anjo chegou nela, ainda a saudou como Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça significa cheia do favor imerecido de Deus. Porque a palavra fala que todos precisarão desse favor, que é a graça do Senhor. A gente só deve, por eles, a gente tem que respeitar. Foram profetas, realmente foram pessoas escolhidas, porque santo significa escolhido, pessoa escolhida por Deus para ser usada, para ser instrumento nas mãos do Espírito Santo e fazer as obras do Senhor. A gente tem que respeitá-lo, porque a palavra ainda fala que ai daquele que se levantar contra um ungido e uma ungida do Senhor, melhor que não tivesse nascido. Mas reverência, adoração, glorificar e louvor a gente só deve a Deus. Tanto que lá Romanos 11:36 ainda fala: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, louvor, isso agora e eternamente. Amém? Respeita uma coisa, louvor, culto, adoração, glorificar é outra. Isso a gente só deve a Deus, o Criador dos céus e da terra. Lá em... irmão, mas você não sabe a situação que eu estou passando. O meu emprego nada está dando certo, minha empresa faliu, eu deixo currículo, ninguém me chama, fala que vai chamar e não chama. Ei, se você estiver junto com o Senhor, você não vai para a miséria, você não vai passar fome, pois Ele te ajuda a passar junto
essa luta, essa batalha te faz vencer, para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ah, mas eu não consigo me livrar desse vício ou desse mal. Ei, chama o Espírito Santo, que a pessoa do Espírito Santo muda, faz acontecer por você. É um mal que eu não consigo me livrar dele? Beleza, eu vou dar espaço para o Espírito Santo mudar, ele vai mudar, ele vai transformar. Porque lá em Gálatas 2 ainda fala, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Porque agora passou a reinar as vontades dele. Não é Deus que larga da gente, mas é a gente que larga da presença dele, é diferente. Ageu 2, 8, 9. A palavra ainda fala, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá, a situação está difícil, então sabe para que serve o joelho? Dobrar ele no chão, louvar e glorificar o santo nome do Senhor. Fazer igual Paulo e Silas fez. Ao invés de murmurar por aquele sofrimento, foi cantar um louvor, adoração ao Senhor. E as cadeias que prendiam ele se quebraram. E o milagre aconteceu. E eles contemplaram a glória do Senhor. E do mesmo jeito que eles contemplaram, você também vai contemplar. Tanto que a glória dessa última casa vai ser maior do que a primeira. O que Deus tem preparado para você vai ser muito maior por aquilo que você perdeu ou por aquilo que você não conquistou. Entendeu? Louva, glorifica o santo nome do Senhor e Ele vai fazer milagres acontecer na sua vida. 1 Coríntios 6, 9, 11 ainda fala, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A não ser se tiver sido lavados pelo sangue de Jesus, se tiver sido santificado, se tiver sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quanto milagre Deus faz! Olha o que Jesus fez na vida de Maria Madalena, expulsou 7 demônios dela e ela ficou curada, liberta, virou uma nova mulher. Olha o que Jesus fez na vida daquele jovem possesso. O pai dele foi lá, Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no meu filho. Por conta da incredulidade, Jesus ainda falou, ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Jesus foi lá, curou, expulsou, curou ele, libertou ele, e ele se transformou num novo rapaz, num novo homem. Assim era a sua vida, é um vício que você não consegue, então convida a pessoa, o Espírito Santo, que ele muda para você. Quantos testemunhos a gente vê aí de ex-viciado, tanto, sei lá, em droga, quanto em bebida, ex-pessoas homossexuais, ex-pessoas que estavam em caminhos errados, ex-ladrões, ex-roubadores, ex-assassinos, enfim, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Porque a partir do momento que você deixa o Espírito Santo habitar dentro de você, passa a reinar as vontades dele, então as suas vontades acabam, morre, e passa a reinar as vontades do Espírito Santo. Não vivo mais eu, mas Cristo aqui vive em mim. Ajoelha, busca a presença do Senhor, para ver se Ele vai mudar esse cativeiro, para ver se Ele vai mudar essa história a qual você está vivendo. Clama, louva o santo nome de Deus, busque Ele mesmo de todo o coração e Ele vai mudar. Atos 2,4 fala que estavam todos reunidos ali, e veio o Pentecoste, veio o Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam conforme o Espírito Santo os ordenasse. O que é isso? É você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você acaba, as suas vontades, tudo acaba, passa a reinar as vontades e os desejos dele. Até o que você vai falar é ordem dele. Jesus está perto de voltar, amados. Jesus está perto de voltar. Muitos ainda estão dormindo. Então que a gente venha despertar e buscar o maior galardão que o homem pode ter, que é a salvação. Jeremias 17 fala que maldito é o homem que confia no homem. A gente não deve confiar no homem, porque por mais que o homem busque santidade, ele ainda tem erro e falha. Porém, Salmo 125 fala, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Vamos ter mudança perante Deus. Vamos permanecer firme perante Ele. Porque muitas das vezes as pessoas acham que fingir ser alguém,
Ou porque enganar o homem é fácil, né? A gente falar uma coisa, está fazendo outra. Muitas pessoas fazem coisas e acham que nunca vai descobrir. Nada passa no oculto e escondido, nada fica no escuro que não venha a ser revelado. Por isso que a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo, que só ele muda. Lucas 8, versículo 17, ainda fala: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber se vir à luz. Então nada fica oculto e escondido. Por isso que a gente tem que buscar a pessoa do Espírito Santo, para que ele venha nos moldar e mudar e fazer um vaso novo. Mateus 5,29 ainda fala: se um olho te faz pecar, arranque-o e lance fora. Melhor perder uma parte do corpo do que ser lançado todo no inferno. Desperte, ó povo de Deus, desperte. Cristo está voltando. Então que a gente venha ter uma reverência e um posicionamento diferente perante o Senhor. Amém? E que a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, hoje e sempre.